Olá, Luiz, tudo bem? Eu vou fazer essa aula aqui para a gente poder conversar depois sobre os conceitos, tá? Então, para ficar mais claro e dar uma acelerada naquilo que nós estamos trabalhando, eu vou colocar essa aula aqui, que é uma aula para falar um pouquinho da teoria que a gente vai trabalhar e vou mostrar como que se constrói depois isso daqui no Excel, tá bom? Então, vamos lá. O que que acontece? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre essa ideia aqui de associação entre variável qualitativa e quantitativa, tá? É isso que a gente vai falar aqui. Vou pegar minha canetinha aqui. Entre a variável quantitativa e qualitativa. Para isso, essa associação entre essas variáveis, a gente vai falar que é uma relação entre essas duas variáveis, que é uma qual e uma quant, que a gente chama de R2, tá? Essa ideia de R2 também vem da mesma ideia quando a gente vai fazer de quant-quant, só que o cálculo dela é diferente para quant-quant com relação a qual-quant, tá bom? Como que ela funciona? Então é o seguinte, eu vou mostrar a matemática dela e como a gente faz para aplicar essa matemática e o significado. Então é o seguinte, essa, esse R2 que a gente tem aqui, ele vai trabalhar com as variâncias das classes que a gente tem, tá certo? Então, ele vai trabalhar com as variâncias, que aqui são as variâncias totais das classes quantitativas, tá certo? De cada variável quantitativas que a gente tem, a gente vai calcular essas variâncias para elas, e a gente vai calcular uma variância ponderada, tá? Que é essa barrinha que tem aqui em cima. Qual que é a ideia? Para facilitar, essa continha que está aqui é uma relação entre a variância total e a variância ponderada, ela pode ser escrita dessa forma aqui, que é mais fácil fazer a continha depois no Excel, tá bom? O que acontece aqui? Essa variância ponderada, o cálculo dela, ela é dado como uma média ponderada, só que a gente vai levar em consideração a variância para cada classe que a gente tem, ou seja, se eu tiver duas classes de valor na variável qualitativa, eu vou levar em consideração as variâncias dessas duas, em cima de cada qualitativa eu tenho um valor quantitativo atribuído a ele, tá certo? Eu vou te mostrar como que é, e a gente faz isso daqui como se fosse uma média ponderada, tá certo? Tá. A variância que a gente vai utilizar para fazer esse cálculo é que a gente chama de variância populacional, tá certo? Que a diferença entre a variância populacional e a variância amostral é que na variância amostral aqui tem um menos um, tá? E aqui a gente vai usar todo o N, que é toda a amostra que a gente está trabalhando, ou seja, toda a população, não a amostra, toda a população que a gente está trabalhando, tá certo? E uma coisa importante é que esse R varia entre 0 e 1. Tá? Quanto mais próximo de zero significa que a variável qualitativa tem muito pouca explicação na variância da, da população que você está utilizando, e quanto mais próximo de um, mais ela explica a variância atribuída ali. Qual que é a questão? A questão é a seguinte, tem que sempre levar em consideração o problema que você está trabalhando. Tá? Sempre. Toda e sempre, toda e sempre, toda e sempre, tá certo? Toda vez tem que levar isso em consideração, ou seja, aquilo que você está trabalhando, qual é o problema que você está trabalhando. Porque muitas vezes você chega num R2, aí, num R quadrado de 0,25, por exemplo, ou seja, 25%, teoricamente ele é muito ruim, uma porcaria. Entretanto, à luz do problema que você está trabalhando, ele é bom. Por quê? Porque você está trabalhando com uma coisa que é muito volátil, muito variável, somente quando você trabalha com pessoas, tá certo? Então isso tem que deixar bem claro naquilo que está acontecendo, tá? Bom, aqui fica tranquilo que a gente vai trabalhar com Excel, então você pode ficar tranquilão que a gente vai ver tudo no Excel e a maioria dessas fórmulas estão prontas, principalmente as fórmulas das variâncias, tá? Não precisa, essas fórmulas aqui não precisam ser calculadas por todas elas, tá certo? A fórmula da variância aqui é bem tranquila. Bom, e aí vamos praticar um pouquinho para a gente poder ver aqui como que tudo funciona, certo? Eu vou sair daqui do PowerPoint aqui para a gente poder trabalhar. Então, saindo aqui e vamos lá no Excel. Como que funciona? Então é o seguinte, aqui a gente continua com a mesma base de dados, tá certo? Que a gente está trabalhando, tá? Não mudou nada até agora, mesma base, tudo em ordem aqui, tá? Como você pode ver, mesma base.
que vai acontecer? Eu abri uma análise nova e fiz isso daqui, ó. Inicialmente eu fiz essa tabela dinâmica. Essa tabela dinâmica nada mais é que tipo de marketing, tá? O SUD, a contagem, então aqui são contagens de preço, e aqui a variância populacional. Como que eu faço ela aqui? Eu joguei o preço, como você pode ver aqui, ó, no campo da tabela, joguei o preço, e aqui embaixo, em resumo de campo de valor, lá a última variável é o VAR-P. Esse VAR-P é a variância populacional que você vai trabalhar, tá? Ele calcula para você tranquilamente. Então, eu tenho a variância para o S, tenho a variância para o D e tenho a variância total, tá certo? Lembrando dessa formuleta que a gente viu lá, a gente vai calcular por aqui que é mais simples, a grande questão é a variância populacional. Ponderada, perdão. Como que a gente calcula a variância ponderada? É o seguinte, a variância ponderada, como a gente viu aquela formulinha, ela vai ser, eu utilizei aqui um somar produto, tá? Uma fórmula do Excel que é o somar produto. Quando eu jogo nesse somar produto, nessa fórmula aqui, a matriz 1, que eu estou pegando a quantidade, e a matriz 2, que eu estou pegando a variância para cada classe, ele faz a seguinte conta, ele multiplica esse 69.936 por 8.000, aqui, esse valor vezes esse, e aí mais este valor vezes esse daqui, por isso chama somar produto. Ele faz o produto de cada célula que eu estou pedindo para ele e já faz a soma para mim. Ok. Depois disso, eu já pedi para ele calcular aqui, dividir pelo total, que eu preciso, que é como se fosse uma média ponderada, só que pela variância. Isso que é a variância ponderada. O R2 nada mais é que, como ele está falando, 1 menos a variância ponderada, que a gente está fazendo aqui, tá certo? Que é o nosso B10, dividido pela B9, que é a variância total, tá certo? E aqui você tem 0,97%. O que significa isso? Isso significa o seguinte, ó. Isso significa que essa classe, o tipo de marketing, explica em 0,97% a variância da sua amostra. Então, vou repetir. Significa que 0,97% da variância da sua amostra, da sua variância de toda essa população que você tem, é explicado pelo marketing. Apenas isso, tá? 0,97%, ou seja, é pouco. A SD explicou muito pouco, tá? E isso para todos os anos. Se você começar a mudar os anos aqui, olha que interessante, 2003 é baixo também, a explicação que te dá. 2004, baixíssimo. Vou pegar outro aqui, pode ir vendo um por um, tá? 2008, 1,83, aumentou com relação ao que você tinha, mas ainda continua abaixo. Vou pegar aqui 2012, que é o último que a gente tem, que explica também um pouquinho. Tá vendo? Tá. Se você colocar todos os anos e fizer aqui uma relação de atacado e varejo, vamos ver o que acontece. Por atacado, só tem S, tá certo? Que é o marketing S, tem uma contagem apenas para esse ano, para todos os anos. E o massificado, SD, só explica 1,18%. Tá bom. Por que ali só tem 1? A grande questão é como eu coloquei nosso massificado, nosso atacado aqui. Tá? Voltei aqui para a base ajustada. Se você notar, eu falei para ele que era atacado acima de 11.600, porque o certo é você ir quebrando para todos os anos como você fez, tá bom? E isso daí a gente tirou dessa primeira análise que a gente fez aqui, né? Então, o que está acontecendo? Vamos voltar para cá. Se eu, ao invés de olhar o marketing, mas me fizer a seguinte pergunta, será que atacado e varejo explicam, tem uma boa explicação para a variabilidade, para a variância da amostra? Essa é a pergunta que se faz. E aí a gente vem aqui, eu vou colocar todos os anos que eu estava fazendo um teste aqui, ó, coloquei o tipo de marketing, tá certo? Aqui é atacado ou varejo, ou massificado, que a gente está chamando de massificado, tá aqui. O que acontece? Deixa eu até colocar uma quebra aqui para a gente ver direitinho. Aqui, dessa forma. Quando a gente começa a olhar agora, se a gente está olhando massificado ou atacado, a gente começa a perceber que tem algumas coisas mais interessantes. Tá vendo? As coisas começam a ficar um pouquinho melhor, tá? Ou seja, a explicação que se dá é melhor. Eu vou colocar aqui 2003, por exemplo. Ó, 2003 só tem massificado, então não dá. Como eu falei para você, a grande questão é
Por que tá dando erro aqui? Porque eu só tenho massificado, não tem duas classes de valor, tem uma só. Então, eu não vou ter o R quadrado. E é devido a quê? Devido como eu fiz aqui essa nossa relação entre massificado e atacado. Se eu mudar esse valor aqui, por exemplo, para acima de 1000, tá? Vou colocar assim, ó, o que for acima de 1000 vai ser atacado, 1000. Aqui, 1000. A gente faz uma mudança aqui na fórmula, tá? Deixa ele rodar aqui. Pronto. Então, colocou todo mundo acima de 1000. Eu vou dar uma atualizada na nossa tabela dinâmica, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá um pouquinho... Opa, foi. Aqui, análise. Atualizar todo mundo. Ele vai mexer aqui na quantidade agora, tá certo? O que acontece? A gente começa a ter, os tipos de marketing da SD, a gente começa a ter uma mudança em alguns anos, tá? Ó, tá vendo? Começa a ter uma explicação um pouco melhor para a sua amostra. Essa é a questão, certo? Ou seja, quando a gente faz atacado e varejo, a gente tem uma melhoria para alguns anos, e não todos, eu coloquei acima de 1000, tá? Então, quem for acima de 1000, agora aqui, é atacado, quem for abaixo é varejo. Mas, de novo, eu estou fazendo um corte aqui, por exemplo, 2006 não tem, 2003 a gente viu que não tem. Se a gente mudar aqui e falar assim, 500, como que é o certo para fazer isso daqui? Para cada ano, você construir o seu, certo? 500 aqui, deixa ele fazer a conta. Vai rodar a conta para a gente. Rodou. Vem aqui na análise 3. Aqui. Atualizar tudo. Agora essa quantidade vai aumentar. Pronto. Aqui para 2007. Vou colocar para todo mundo aqui. Ó, tá vendo? Agora a explicação de atacado e varejo fica um pouco melhor. Olha que interessante. O que isso aqui significa? Isso aqui significa o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e vou inserir, fazer aqui, que dá para fazer um gráfico aqui do lado, ver se já não está aqui embaixo, né? Não. Fazer um gráfico aqui para gente do boxplot para deixar bem claro o que eu estou querendo mostrar para você, ó. Eu vou colocar os valores do price aqui e vou colocar uma caixa estreita. Só que agora, assim que ele fizer esse cálculo para mim, eu vou fazer para você aqui, vou colocar lá e explicar direitinho. Olha que interessante agora aqui, vendo somente o massificado e o atacado para todo mundo, certo? Vou aqui no selecionar dados, aqui no horizontal, eu pego o massificado e atacado, tá? Ele vai fazer esse gráfico aqui, deixa ele só atualizar. E aí eu vou jogar lá naquela planilha para a gente poder discutir, tá? Ctrl X. Aqui, deixa eu colocar ele, cara, aqui. Olha aqui. O que está acontecendo? Ele está olhando os dados lá na outra, nessa base ajustada. Se você notar, o que aconteceu? O atacado, é evidente que ele vai ter muito mais, os outliers dele são grandes, porque a gente já está pegando, já é o pessoal do atacado, tá certo? Massificado vai ficar aqui, mais pessoas e os valores mais concentrados, valores menores. O que eu vou fazer? Para dar uma olhada como está isso daqui, como está acima de 500, lá a diferença, eu vou dar uma mexida rapidinha aqui, nesse eixo, para a gente poder trabalhar. Ao invés de 14 mil, eu vou colocar 2 mil. No máximo. Vamos ver se ele dá uma melhorada para a gente. Ó, já ficou melhor. Aqui tem coisas interessantíssimas para a gente ver. Muito interessantes. Primeira coisa interessante para a gente ver aqui. Deixa eu tirar a cor interna só para ficar mais claro. Peraí. Aqui, sem preenchimento. Para ficar mais claro, para conseguir te mostrar aqui.
aqui sem preenchimento e uma cor que se destaca melhor. Vou colocar o bordô aqui da lavoura. O que acontece? Olha só. Isso é muito bom de se ver. Traz muita informação. Primeira coisa, cara. Olha para o atacado aonde está a sua média. Ela fica até fora do seu box plot. Tá? Ou seja, a sua média, lembrando, o que é a média? A média é uma medida central. Ela está relacionada com uma medida central. Então, por mais dispersos que estejam os seus pontos, ela vai tentar centralizar. E outro fator importante da média é que ela homogeneiza a sua amostra. Esse é um problema da média. Tá? Ela faz uma homogeneização, ela traz uma coisa, como se todo mundo fosse igual, meio pasteurizado. Tanto que isso aqui, por que ele está trazendo muito para fora essa média? Fica até aqui, devido àqueles valores muito altos e até aquele outlier muito grande que tem. Porque se a gente pensar o seguinte, ó, eu vou tirar aqui dá para ver, ó, para você ter uma ideia. Se eu pegar aqui e observar entre atacado e varejo, o atacado tem muito pouco, para todo mundo, tá? Só tem 151 pontos frente aos 131 mil, da forma que eu fiz o cálculo, tá certo? O que acontece? A variância dele deu muito alta, para começar. E aí, um ponto que se destaca muito, que é aqueles 12 mil frente a esses outros, ele vai trazer a sua média para cima. Por isso que a gente faz o quê? Para com você conseguir fazer uma predição, ou seja, olhar para o futuro, você pega esse ponto mais alto, retira esse ponto mais alto. Tá? Você pode, se você quiser jogar a média depois de tirar o ponto, tudo bem. Mas não é necessário. O importante é deixar registrado o porquê que você tirou. Tá? Porque ele é um ponto que aconteceu uma vez e muito alto. Então você vai ficar contando com loteria, como já discutiu com relação a isso. Se você olhar agora o massificado, a média já cai dentro da caixa, o que é bom pra gente. Outro ponto, o tamanho das caixas. Tá vendo? Esse tamanho das caixas que você tem, ou seja, essa caixa para o atacado aqui, ele é muito mais amplo, a amplitude dela é muito maior que a do massificado. Isso acontece porque a variância do massificado é muito menor que a variância do atacado. Esse aqui está em 5 mil a variância do preço. E esse aqui a variância está em 1 milhão. Tá certo? Então, essa variância vai ser muito mais alta. Então, esse tamanho da caixinha está relacionado com isso. Tá? O tamanho da caixinha está relacionado com quão disperso está a sua distribuição. Aqui dá para perceber que a dispersão é bem menor. Eu vou mexer de novo nesse gráfico aqui, no eixo, tá certo? Nos valores do eixo, para a gente poder olhar uma outra coisa. Eu vou colocar apenas até 1000, tá? Ele não vai nem pegar o limite superior aqui. Quero te mostrar uma coisa para o massificado. Olha só, que interessante. Perceba que para o massificado, a média já caiu dentro da caixa e a mediana, ela tá realmente tá bem interessante aqui, ó. Tá vendo, ó? O que está acontecendo? Ela está meio que dividindo esse cara ao meio, mas ainda é assimétrica a sua distribuição. Como que a gente sabe que ela é assimétrica? Porque a média está acima da mediana. Tá vendo? Tá? Isso que está acontecendo aqui. O que está acontecendo? Toda essa distribuição ainda tem outlier devido à sua assimetria que você tem aqui. Esses valores, os melhores pontos que tem aqui para você ver, para você o que está acontecendo aqui, esses pontos não são uma distribuição normal perfeita, tá? Eles são uma distribuição que tem um decaimento mais exponencializado, mais logarítmico, no caso, né? Mas é uma exponencialzinha mesmo que ele funciona aqui, que é como funcionam todos os preços, tá? Então, o que acontece? Qual que é a ideia aqui? A ideia é, para que serve esse indicador, esse R2? Esse indicador serve para o seguinte, imagine assim, ó, se você precisa apresentar algo para alguém, é interessante utilizar o gráfico, ok? Agora, se você está trabalhando com várias variáveis, como você está trabalhando aqui, e a minha sugestão é você calcular esse R2 para todos os anos atacado e varejo, para você ver o quanto o atacado e o varejo tem explicação, tá? A variância consegue ser explicada por essa divisão que você fez, isso é interessante fazer. Mas esse valor, se você não vai explicar para alguém, você só precisa ter essa confirmação, tá? Fazer a seguinte pergunta, poxa, o quanto que a variável é explicada, quanto que a variância, que é uma variável de uma variável quantitativa, é explicado por uma qualitativa, o quanto isso acontece,
tá? E pode ter mais classificações aqui, a gente está usando com 2, pode 3, 4, 5, tanto faz. Se você fizer o cálculo direto, você não precisa ficar criando todos os gráficos, tá? E quando se fala, então, se você vai precisar programar alguma coisa, desde que seja um VBA, um Python, qualquer linguagem de programação, em SAS, escolhe uma, tem tantas outras, tanto faz. A questão é, fazer o indicador é mais prático, tá? Isso é uma coisa importante de ficar claro, fazer o indicador, ele é mais prático, tá? Então era isso que eu queria falar para você, tá certo? Essa teoria para a gente poder discutir depois para você construir para todos os outros, tá? E a gente se fala em breve na próxima sessão. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.